Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 12 de maio de 2025, e não tivemos grandes novidades aqui na linha de frente, tivemos mais um ataque de drones russos contra a Ucrânia. A Ucrânia tem informações sobre os poços de petróleo russos que pegaram fogo aqui em Yamamets, nessa região aqui. É bem longe, a gente não sabe se isso daqui... Nenets, Yamalo-Nenets. A gente não sabe se foi sabotagem ucraniana, se foi acidente, o que que foi, mas o negócio tá feio aqui, tá? Isso vai dar prejuízo para os russos, a gente vai falar sobre isso. Mas enfim, o ponto é que na linha de frente não teve nenhuma novidade aí de ontem para hoje. Não teve também, pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo, o lançamento do tal míssil que os russos estavam prometendo para hoje. Aparentemente a coisa foi adiada ou não aconteceu, mas também não aconteceu o cessar-fogo, tá? Os russos continuam tentando avançar em vários pontos da linha de frente, fizeram ataques com drones e coisa e tal, né? Do ponto de vista diplomático, o Trump caiu na lorota do Putin mais uma vez. É impressionante a capacidade que o Trump tem de se humilhar para o Putin. Quantas vezes mais o Putin vai humilhar o Trump vai aceitar isso e vai continuar dizendo que, não, vamos tentar a paz e não sei o que lá, né? Vocês lembram, a gente falou no vídeo de ontem que o Putin não tem outra alternativa, porque se tiver as sanções da Europa e dos Estados Unidos, a Rússia acaba de cair completamente, a economia dele já está em frangalhos. Falou, não, mas eu não aceito o cessar-fogo de 30 dias, mas eu quero a negociação direta na Turquia, né? E eu falei para vocês que acho que é uma besteira, o Putin simplesmente querendo sair fora dessa solução aí, desse ultimato que foi dado pela Europa e pelos Estados Unidos, mas infelizmente o Trump cedeu. O Trump cedeu e disse que não, que é melhor conversar então e não sei o que lá. Então o Zelensky diz que vai pessoalmente na quinta-feira à Turquia para conversar com o Putin pessoalmente, espera encontrar ele lá para chegarem a algum acordo, né? É lógico, todo mundo sabe que não vai resultar em nada esse acordo, não vai ter acordo, não tem como chegar a alguma coisa, porque o Putin vai requerer a rendição da Ucrânia. Eu já expliquei no vídeo de ontem o porquê que essa é a única alternativa que o Putin tem. E não é que ele esteja forte e queira a rendição da Ucrânia, é porque qualquer outra coisa diferente da rendição da Ucrânia, ele não consegue tirar o dinheiro que está preso na Europa e com isso a economia dele vai para o saco, né? Então, não vai resultar em nada, mas já que o Trump deu essa fraquejada, o Zelensky vai à Turquia conversar com o Putin e não vai dar em nada, mas quem sabe, depois disso, o Trump se convence de que o Putin não quer nada mesmo, né? Quantas idiotices desse tipo serão necessárias mais para o Trump se convencer que o Putin não quer a paz, né? Que o Putin é inimigo dele, né? Não está querendo ajudar em nada a ele. Bom, a gente tem as notícias também do incêndio num shopping center na Polônia que aconteceu alguns dias atrás e que agora o governo polonês esclareceu que foi obra do serviço secreto russo, né? É lógico que eles têm feito isso, a gente tem várias notícias de outros coisas desse tipo, de ataques desse tipo na Europa, feitos por agentes russos. O problema desse tipo de coisa é que muitos desses ataques são feitos justamente para exercitar essa força, tá? Isso não é um ataque com objetivo real, é o objetivo de exercitar o serviço secreto russo. Em algum momento, os russos vão realmente usar isso para motivos bélicos. E, bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Femboy Libertário, Moqueca Capixaba, o resto é Peixada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje, os russos lançaram 108 drones Shahid, do qual 85 foram derrubados entre defesa antiaérea e sistemas de guerra eletrônica. Então, mais um ataque grande. Tem aqui a imagem da Irene, o som da sirene lá em Kiev, ontem aqui, ó, bem na... Bem aqui no centro da cidade, né, bem no centro de Kiev. Deu até um pouco de saudade daqui agora. Deu para sentir o cheiro ali da Praça da Independência lá, vendo isso daqui. Realmente traz lembranças. Infelizmente esse ano eu não vou poder visitar a Ucrânia, porque eu estou sem dinheiro, mas deu saudade de lá. Bom, a televisão russa mostrou essas imagens aqui, ó, do campo em Yamalo-Nenets, onde poços de petróleo e gás pegaram fogo e caíram lá. Isso aqui desabou, aqui um poço de petróleo caindo ali na região.
Isso já está pegando fogo há alguns dias. Esse tipo de incêndio é difícil de controlar porque é o poço pegando fogo. E você sabe, um poço de petróleo tem meio que combustível infinito ali embaixo, tem muito combustível, muito petróleo para queimar ali. Não é uma coisa fácil para apagar esses incêndios. Eu não sei como é que é a questão de segurança lá na Rússia, se eles têm válvula de subsuperfície, né? Que é uma válvula que é colocada justamente para esses casos. É uma válvula que você coloca dentro do poço, lá embaixo, para caso você tenha um incêndio desse tipo, essa válvula ela fecha automaticamente. Na verdade é uma válvula que ela é mantida aberta artificialmente por energia elétrica, então tem um solenoide forçando ela aberta. Se acabar a luz, se acabar a eletricidade, ele fecha o poço para evitar esse tipo de coisa. Eu não sei como é que a Rússia eles fazem esse tipo de coisa. O problema é que se isso daqui não tiver esse tipo de coisa, a única maneira é você resolver com explosivos, né? Você explode o poço para tentar tirar o oxigênio dali e apagar o incêndio. Não sei como é que eles vão resolver esse tipo de coisa aqui. O fato é que o incêndio está causando prejuízos para eles lá em Yamalo-Nenets. É longe da Ucrânia, não creio que isso aqui tenha sido um ataque ucraniano. Pode ser um acidente, pode ser sabotagem também, mas pode ser um acidente isso daqui. De qualquer forma, é dor de cabeça para os russos, né? Bom, na linha de frente não temos nenhuma grande novidade. Esse aqui é o comunicado das Forças Armadas Ucranianas, falando sobre as 8 horas da manhã do dia de hoje, dizendo que basicamente não tem nenhuma novidade. Tem, lógico, atividade no fronte inteiro, os russos continuam atacando, não há nenhum cessar-fogo, mas nenhuma novidade também, né? Bom, esse vídeo aqui também circulou muito ontem o som dos drones ucranianos gravado pelos russos, tá? Então isso daqui é o som da guerra, segundo eles estão dizendo aqui. Olha só que legal. Essa gravação deve ser antiga, porque estão aqui com neve, né? Já tem alguns dias que a neve já descongelou lá na Ucrânia. Mas o fato é que o barulho do drone é esse mesmo. Dá para ouvir que tem mais de um drone aqui, né? E esse é o grande pavor dos russos, porque os russos estão fazendo comentários descrevendo como é que é o ambiente lá na guerra. E os drones ucranianos, eles são 7-1 em relação aos drones russos. A Ucrânia produz muito mais drones do que isso, né? Tem uma série de comentários nas redes russas sobre esse barulhinho dos drones que realmente é apavorante, né? O drone tá vigiando o cara. Se der bobeira, o drone explode a pessoa que está gravando o vídeo ali, né? Outra coisa curiosa que a gente tem de informação é o ranking dos operadores de drone ucranianos, né? Como eu falei para vocês, a Ucrânia implementou um mecanismo de pontuação para as equipes de drones, né? Então você tem aqui ó, o quadro aqui de pontos. Ganhou o Birds of Madiyar, né, que é realmente uma unidade de elite de drones, mas a CSO-SBU ficou bem perto deles aqui. Tem outros grupos aqui, o Lazar Group, a 59 OSHBR, a 3 OSHBR, enfim, aqui está a descrição desses vários grupos de drones lá na Ucrânia. Isso daqui me deixa um pouco mais tranquilo, o fato de ser assim, porque lembra que eu expliquei para vocês isso, né? Como é que é a história? Você ganha pontos se você atingir um russo e gravar, você atingindo um russo, atingindo um tanque russo. Quanto mais você conseguir fazer com os drones, você ganha mais pontos, né? E eu falei para vocês que um grande problema desse tipo de coisa, isso é uma coisa positiva, tipicamente as pessoas respondem a esse tipo de incentivo, muitas empresas têm isso também, né? Só que o problema disso é que isso tende a fazer as pessoas buscarem mais pontos para elas e de repente isso prejudica o trabalho em grupo, né? Você poderia deixar o seu grupo atingir 3 tanques russos, mas você prefere atingir primeiro um tanque para você ter o ponto, né? Mas agora ficou melhor explicado como é que é a pontuação. É pela unidade, a unidade que tem os pontos. Então as pessoas individualmente não têm pontos. Quem tem pontos é a unidade. Então você evita esse problema, né, de você crescer o egoísmo da pessoa agir fora do grupo dela. Ela tem que agir com aquele grupo, justamente porque, né, quem ganha os pontos é o grupo como um todo. Então faz sentido isso, parece uma ideia interessante. E parece que um blogger russo, Atomic Cherry, está muito impressionado com essa nova diretiva da Ucrânia e coisa e tal, e que liga não só os grupos militares ucranianos que usam os drones, mas também os fabricantes dos drones.
esses grupos que têm mais pontos conseguem comprar mais drones, conseguem comprar drones melhores e coisa e tal, ter acesso a novidades, enfim, tem uma série de vantagens para quem ganha essa corrida aqui, né? E isso serve como um incentivo para o pessoal. A verdade é a seguinte, a premiação nem importa muito, o fato de você ter os pontos, as pessoas já naturalmente começam a competir para ver quem consegue ficar em primeiro lugar nessa história, né? Então, e aí, ou seja, como você tem pelo grupo, não é individualmente de cada pessoa, você tem um fator menor nisso daí. Você ainda pode ter briga entre grupos, né? Isso ainda pode acontecer, ainda pode gerar esse fator deletério de competição entre grupos que estão na mesma área, e aí um grupo quer correr na frente para pegar um objetivo e coisa e tal. Mas eu imagino que isso daí eles resolvem limitando, né, as áreas de atuação de cada grupo. Então, ou seja, parece uma ideia interessante mesmo essa dos ucranianos. Acho que tem chance de dar certo realmente isso daqui, ó. E aqui é o site em que você diz o que você pode comprar, os produtos que você pode comprar e que você consegue mais desconto com os pontos que a sua equipe, que o seu grupo acumula nessa história, né? Então tem um monte de produtos aqui que fica disponível para esses grupos que ganharam a competição, né? Aqui, ó, uma ideia muito interessante de alta qualidade do ponto de vista de sociologia e psicologia. Exércitos de massa sempre consistiram em antigos civis, e dessa forma o exército também pode se adaptar a formatos que são intuitivamente entendidos para soldados não profissionais, né? Ou seja, o que ele está dizendo é que isso incentiva a tropa a destruir mais objetivos, a perseguir os objetivos e coisa e tal. Então é bem interessante realmente o catálogo aqui do que o pessoal está pedindo e coisa e tal, do sistema de pontos dos ucranianos, né? É lógico que os russos vão acabar copiando isso em algum momento ou outro, mas não deixa de ser mais uma experiência interessante aqui nessa guerra, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre o nosso tema principal do dia, que são as negociações de paz, né? Como eu falei para vocês, não teve muita coisa de ontem para hoje no ponto de vista militar, ali na linha de frente. O ponto central foi, lembra o Putin ontem, né? A gente terminou o vídeo de ontem falando que o Putin está desesperado porque ele está numa encruzilhada, ele não consegue manter essa guerra por muito tempo, mas ele não pode terminar essa guerra agora, nem fazer um cessar-fogo. Por quê? Porque a economia russa está em frangalhos. Por que ele não aceita um cessar-fogo de 30 dias para retomar depois a guerra? Porque ele sabe que se parar 30 dias a atividade no fronte, nunca mais a economia russa se recupera. Então ele não pode aceitar isso, ele tem que continuar buscando a guerra. É a situação da Alemanha lá desde 42 até 45, né? O pessoal fala assim, Peter, você fala que a Rússia perdeu a guerra, mas então por que o Putin continua querendo lutar? É o contrário, justamente por ter perdido a guerra. Em 42, o Hitler já tinha perdido a Segunda Guerra Mundial. Os analistas militares todos sabem disso, e na época já sabiam, já se falava que o Hitler perdeu a guerra. Não tem como mais ele ganhar, por quê? Porque ele estava sem petróleo, ele não tinha acesso mais a petróleo, e era uma questão de tempo para ele perder a guerra, não tinha mais o que fazer. O que o Hitler fez? Ele parou a guerra e decidiu assinar um acordo de paz com os aliados e coisa e tal? Não, ele foi lutando até o final. Por quê? Porque se ele aceita a derrota, ele perde. Ele deixa de ser o chanceler dos russos. Ele ia ser culpado por ter feito essa guerra absurda, né? Enquanto que ele ficou de 42 até 45, a guerra terminou no início de 45, né? No dia 30 de abril de 45 foi aquela solução Hitler lá no bunker, né? E no dia 8 de maio foi assinada a rendição incondicional da Alemanha. Então, 45, ou seja, de 42 até 45, 3 anos, os alemães lutaram sabendo que tinham perdido a guerra. E por que continuaram lutando? Porque o Hitler continuou forçando eles a saírem, a continuar tentando objetivos, tentando segurar a Operação Uranus e coisa e tal. Enfim, não teve jeito nenhum, não tinha jeito nenhum mais para os alemães. Eles continuaram lutando esse tempo todo. É o que está acontecendo com a Rússia nesse momento também. E por que eles continuam lutando? Porque a economia toda está focada na guerra. Se parar aquilo ali, a economia desaba completamente e o grande líder da coisa acaba sendo destronado. Certamente vai ser culpado pela lambança que fez, pela derrota, e vai perder o seu cargo. O Putin sabe disso, ele não pode parar essa guerra, ele tem que ir até o final, porque pelo menos, ele sabe que vai perder, ele sabe que em algum momento essa conta vai chegar, né? Ele tinha a expectativa de que talvez o Trump ganhasse essa guerra para ele, forçasse a Ucrânia à rendição. Isso não vai acontecer. Então ele sabe que vai perder a guerra, mas pelo menos ele fica mais um ano, né? Tem mais um ano de sobrevida lá, mais 2 anos talvez, mais 3 anos, não sei, né? Até chegar o episódio do bunker do Putin, que vai chegar inevitavelmente, mas talvez ele quer adiar isso ao máximo possível, né?
Enfim, o problema é que o Putin, então, fez aquela declaração na madrugada do dia 10 para o dia 11, falando que não aceita o cessar-fogo, mas que aceita se encontrar pessoalmente com o Zelensky lá na Turquia para negociar a paz, né? E aí eu falei para vocês no vídeo, olha, eu acho que ninguém vai aceitar isso daí, a Europa e os Estados Unidos não vão aceitar isso, porque isso claramente é os russos tentando engrupir, né, tentando atrasar a coisa, não tem nenhuma chance de sair acordo de paz. E mais do que isso, se o Putin quisesse de fato fazer a paz, por que ele não para a guerra, não faz o cessar-fogo? Faça o cessar-fogo e a gente começa as negociações em seguida, pronto. Não tem problema nenhum isso daí, né? E a Europa, inclusive, disse que a posição europeia continua sem nenhuma mudança. Se o cessar-fogo começa amanhã, ou seja, hoje, dia 12 de maio, ou então, se a Rússia não começar o cessar-fogo, vai haver uma resposta forte em termos de sanções da Europa e dos Estados Unidos, inclusive sanções concordadas no sábado, ou seja, em princípio isso deve ter sanções da Europa e dos Estados Unidos de qualquer forma, né? Mas como eu falei para vocês, o grande risco dessa história era o Trump ceder ao Putin. O Trump está nessa tara sexual, essa exploração anal dele com a piroca do Putin, em que ele quer ceder para o Putin a qualquer momento, quer ceder sempre, quer fazer a paz a qualquer custo, e aí com isso, mais uma vez, o Trump voltou atrás. Olha só uma coisa curiosa, a China disse que está apoiando esse cessar-fogo de 30 dias da Ucrânia e da Europa e coisa e tal. A China disse isso. É verdade que a China diz, não dá para escrever muita coisa, né? Mas a China até disse isso. Inclusive, uma outra coisa importante, né? Só para fazer um parênteses aqui. A China assinou um acordo com os Estados Unidos. Isso tem implicações para essa guerra, tá? Eu vou falar sobre isso no vídeo de amanhã, eu vou fazer um vídeo sobre isso hoje lá no canal Ancapso, detalhando um pouco desse acordo. Não é um acordo maravilhoso, eu acho um acordo muito bunda, eu acho que toda essa política do Trump de sanções e tarifas eu acho absurda, mas enfim, a gente tem que analisar isso daqui, e isso é positivo para a guerra basicamente por quê? Porque evita o risco da China e a Rússia se associarem muito rapidamente. Esse acordo pode ter trazido a China para uma posição mais razoável, e isso explica inclusive o desespero do Putin que a gente vai falar, né? Mas nesse meio tempo, o Trump mais uma vez cedeu para o Putin. Mais uma vez o Trump baixou as calças, ficou de 4 para o Putin rabar ele. Aqui, ó. O presidente Putin da Rússia não quer um cessar-fogo com a Ucrânia, mas quer se encontrar na quinta-feira na Turquia para negociar um possível fim do banho de sangue. Esse possível fim vai ser, ele só aceita a rendição da Ucrânia, não vai ter acordo, a Ucrânia não vai aceitar esse acordo que o Putin dá. Todo mundo já sabe disso, para que esperar até quinta-feira, né? Mas o Trump aqui, a Ucrânia deveria concordar com isso imediatamente. Pelo menos seremos capazes de determinar se um acordo é possível ou não. Se não for possível, os líderes europeus e os Estados Unidos vão saber onde as coisas estão e vão proceder de forma adequada. Eu estou começando a duvidar que a Ucrânia vai fazer um acordo de paz com o Putin, que está muito ocupado celebrando a vitória na Segunda Guerra Mundial, que eles não ganharam, né? Nem chegaram perto. Quem ganhou foi os Estados Unidos, e não sei o que lá, não sei o que lá. Ou seja, o Trump está falando, não, vai lá no acordo, mas se não der dessa vez, agora eu vou dar sanções. O Trump, puta que pariu, cara. Você sabe que não vai ter acordo nenhum na quinta-feira, todo mundo já sabe disso, que não vai ter acordo nenhum na quinta-feira. Para que mais essa etapa e coisa e tal, mais esse negócio? Enfim, é uma idiotice do Trump. Mas, de qualquer forma, o Zelensky respondeu, ok, nós aguardamos um cessar-fogo longo e duradouro, começando amanhã, para prover as bases necessárias para a diplomacia. Não há nenhum motivo para prolongar as mortes. E eu vou estar aguardando pelo Putin na Turquia na quinta-feira, pessoalmente. Eu espero que dessa vez os russos não busquem novas desculpas, né? Ou seja, ele está falando que ele vai estar lá pessoalmente na quinta-feira, aguardando o Putin pessoalmente também, e certamente o Putin vai inventar desculpas, né? Muita gente tem alertado para o fato que isso daqui pode ser uma tentativa desesperada do Putin de matar o Zelensky, né? Sim, lógico, já fizeram isso em outras situações. Para quem não lembra, nas negociações originais que tiveram lá na Turquia, houve envenenamento dos negociadores ucranianos. Não tenham dúvidas, isso sim é arriscado, mas eu imagino que o Zelensky esteja ciente disso, o serviço secreto ucraniano esteja ciente disso e estão fazendo as medidas necessárias para evitar esse tipo de problema, né? De qualquer forma, não vai ter acordo nenhum, vamos ver o que vai acontecer na sexta-feira, depois dessa reunião na quinta-feira lá na Turquia, né?
Bom, o John Bolton, que era o antigo conselheiro de segurança nacional, disse que o Putin está sobrejogando as suas cartas com o Trump. Está forçando demais o Trump. Não diga, Bolton, é verdade, cara. Quem diria isso? Eu acho que ele já está sobrejogando as cartas dele desde o início dessa parada toda, né? Ele achava que tinha o Trump nas mãos por conta da propaganda russa, e o Trump já percebeu que não é bem assim a coisa, né? O Putin não tem alternativa. O Putin está desesperado. Ele não tem outra forma de resolver essa guerra que não seja o Trump ganhar essa guerra para ele. Vamos ver qual vai ser a resposta depois daqui sexta-feira lá, né? Ah, sim, teve o caso do guardanapo do Macron aí, que é... Isso aqui é uma amostra de quão desesperado estão os russos com essa situação. Fizeram uma campanha de desinformação dizendo que não, que o Macron estava com um papelote de cocaína, era um guardanapo que estava na mesa ali, né? Ah, mas o Macron guardou o guardanapo de forma suspeita, porque estavam tirando foto. Entrou um monte de jornalista ali para tirar foto, aqui os jornalistas entrando para tirar foto, ele falou, não, vou tirar esse lixinho da mesa aqui, porque, né, vai aparecer foto no jornal com lixo, é feio, né? O Merz da Alemanha também estava com aquele palitinho de mexer café, de mexer chá e coisa e tal, estava na mesa aqui, ele também guardou aquilo para não ficar aparecendo lixo na mesa, né? E aí o pessoal, não porque coisa... É uma palhaçada da propaganda russa. Eu fiz um vídeo sobre isso, em detalhes, lá no canal Ancapsu, em que eu falei sobre esse negócio justamente das técnicas russas, e como isso aqui é uma jogada desesperada, tá? Isso aqui foi uma coisa, um passo mal dado pela desinformação russa. Mas enfim, não vou falar muito aqui porque eu já falei lá no Ancapsu, e aqui no canal do Mundo e Revolução vocês já estão acostumados com propaganda russa, não tem nenhuma novidade nisso daqui, né? Bom, segundo os militares ucranianos, a intensidade de combates continua forte na linha de frente, ou seja, não teve nenhuma cessar-fogo hoje, no dia 12 de maio. Bom, a Europa já concordou com um acordo preliminar para aprovar o 17º pacote de sanções contra a Rússia no dia 20 de maio. Dia 20 de maio, que é terça-feira que vem, as sanções devem ser aprovadas lá em Luxemburgo, né? E isso já é esperado, independente de qualquer coisa. Agora, além disso, se não tiver o acordo, né, provavelmente vai haver mais sanções à Rússia, dos Estados Unidos e da Europa ao longo dessa semana, né? Bom, o Zelensky falou com o Papa Leão XIV pela primeira vez, falaram sobre as crianças ucranianas que foram deportadas para a Rússia, e a Ucrânia espera o apoio do Vaticano para trazer elas para casa. O Zelensky chegou a falar, ofereceu ao governo Lula esse papel, para o Lula conversar com o Putin para ajudar na questão das crianças sequestradas, e o Lula, não, que não vou ajudar, não quero, quero ajudar o ditador, eu quero ajudar o lado ruim, o lado errado, né? É lógico, é um idiota o Lula, né? Enfim, quem sabe o Papa Leão XIV não faz esse papel, seria uma coisa muito interessante. Bom, uma outra informação que teve o desdobramento, houve um incêndio num shopping center lá na Polônia, Mariuszka, e agora se sabe que foi um ato de vandalismo ordenado pela inteligência russa, vários suspeitos foram detidos, outros estão sendo buscados, ou seja, já se sabe que foi uma ação russa. Quando teve esse incêndio, a gente mencionou aqui que possivelmente era um ataque russo, uma guerra híbrida russa contra a Polônia, né? E a Polônia vai fechar o consulado russo em Cracóvia por conta desse ataque, e, enfim, e mais sanções devem ter aí de acordo com a Polônia por conta desse ataque russo, né? Isso que me assusta, né? Vários países da Europa descobriram espiões russos agindo no seu país, e aqui no Brasil nada, cara. Aqui no Brasil não fizeram nada, não teve um espião russo descoberto aqui no Brasil. O que descobriram eram os caras lá na Europa, o cara que dizia ser brasileiro, mas estava lá em Amsterdã. Eu fico me perguntando se o Estado brasileiro não está irremediavelmente comprometido com a inteligência russa. Sinceramente, eu tenho esse medo. E bom, mais uma vez, a vergonha do Lula aqui sendo reportada no mundo todo, dizendo não que ele tá, o Brasil quer fazer a paz e que essa visita no dia de comemoração do agressor, quer dizer que essa visita não significa apoio à Rússia, significa busca da paz e fazer laços comerciais e coisa e tal. Eu vou te falar um negócio, só o Lula, só na cabeça idiota do Lula para esse tipo de coisa fazer sentido, né? Que vergonha, uma vergonha enorme disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui.
Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.